E aí, já fuçou bastante na plataforma do Vivadi? Prontinho? Já foi para a sala de aula e aplicou pelo menos uma atividade do nosso plano de aula? Que bom, espero que sim, espero que você já tenha tido o gostinho de ver como é uma aula Vivadi. Hoje a gente vai se aprofundar um pouco mais. Eu vou te mostrar passo a passo como fazer uma aula e tudo que você pode desenvolver dentro de cada uma das atividades, ok? De novo, então, vou dividir a minha tela com vocês. Olha lá. Prontinho. Agora que você já se cadastrou, é só chegar aqui no Já Sou Cadastrado, escolher lá dentro do menu Professores, porque você vai preparar a sua aula, entrar, Class Plans, Go. Tudo bem simples, né, gente? Depois que a gente começa a entrar várias vezes, fica tão fácil, tão fácil. E eu vou usar como exemplo aqui de uma aula, a mesma que eu mostrei no outro vídeo, do grupo 1 de crianças de 2 a 4 anos de idade. Então, vamos imaginar que eu estou dando aula para um infantil, turma de 3 aninhos, por exemplo. Ok? Cliquei aqui no Palm Tree, primeiro ciclo, começo do primeiro ciclo, e venho para o planejamento de aula. Quais são os objetivos do primeiro ciclo do Vivadi? Para quem já olhou a plataforma, percebeu que o Vivadi é completamente diferente dos materiais que vocês têm usado por aí para dar aula de inglês. Então, a gente nunca vai ter objetivos como aprender os números de 0 a 10, ou aprender as frutas, as pessoas da família. Os nossos objetivos são muito mais embasados, para que a criança realmente adquira o idioma, para que ela seja dona do idioma que ela vai falar. Olha só, primeiro objetivo do primeiro ciclo, to introduce Vivadi's routine to help students distinguish the English class from the other classes. Então, a criança tem que entender a rotina. Ela tem que entender que aquele é um momento da aula Vivadi. Tem que marcar, não só que a aula começou, é como se a gente sintonizasse o canalzinho da criança para isso, certo? E também da sequência, da criança saber do que tem uma coisa após a outra. Isso reduz a ansiedade, isso reduz o nervosismo de não saber o que vai acontecer, a criança fica muito mais à vontade. Segundo objetivo, to generate curiosity for the content in the students and help them start developing a relationship between them and the language. Então, a gente precisa que as crianças se sintam curiosas, interessadas e que comecem a desenvolver um relacionamento com a língua, com as músicas, com os vídeos, que elas tenham memórias positivas com o inglês. A gente precisa começar a gerar isso nas crianças. E, finalmente, begin to build trust in the child regarding the use of the language. A criança precisa ter confiança para poder começar a falar uma língua que ela não entende completamente ainda. Então, a gente vai começar a construir a confiança das crianças. Todas as atividades desse ciclo precisam ter esses objetivos em mente, ok? Vou começar a minha aula, eu já vou lá para baixo, ok? Porque aqui eu tenho só qual o objetivo disso. Vocês já leram, tenho certeza que todo mundo já olhou aqui a plataforma e já leu, certo? Ó, mark that the English class is beginning, mess up the class. Então, a gente vai abrir espaço na aula para isso acontecer. Children take off their shoes. Tem aqui algumas instruções. Deixa eu clicar aqui, porque no outro eu fui direto descendo, rolando a página. Mas aqui, se a gente clica, ele já faz isso para a gente. To start, we need to make sure that the English moment is clearly separated from other classes the children have in the same room. Então, para marcar que começou a aula Vivadi, a gente toca essa música, essa starting song. Para quem já fuçou, é só clicar aqui que a música começa a tocar. Your friends are in the classroom, say hello. If you see your teacher smiling, show your teeth. A música tá aqui, é só tocar. E a letra tá logo aqui embaixo.
Vocês perceberam que tem um tempinho que não tem nada cantando, é só instrumental. É justamente para a criança, para a gente ter tempo da criança ouvir, entender que está começando, te ajudar a arrumar a sala, tirar o sapato. Por que tirar o sapato? Para ela ficar à vontade, para ela ter equilíbrio, para ela não ficar preocupada com mais nada, ficar bem solta. A letra está aqui. If your friends are in the classroom, say hello. If you see your teacher smiling, show your teeth. Então, essa música é como se fosse a vinheta do Vivadi. Vai começar. Aqui, it would be good if, little by little, the song became interactive. Olha só. Say hello, show your teeth, give a hug, make some noise. São ações. São coisas que a criança pode ir fazendo e cada vez você vai construindo com ela. Um dia você vai focar no say hello, aí eles vão ouvir isso e vão say hello, show your teeth. Você pode ir fazendo isso interativo. As crianças vão fazendo a coreografia, como se fosse assim, né? Da aula da música inicial do Vivadi. Então, passo a passo, você não precisa, os teus alunos não precisam decorar, saber essa letra no primeiro dia ou na primeira semana. Vá aos pouquinhos eles vão aprendendo e pegando, e a criança vai ouvindo, vai imitando os sons, ok? O objetivo é introduzir a aula, certo? Nunca a gente vai imprimir isso aqui, falar completa com o que você ouviu, nada disso, ok? O momento é marcar o início da aula Vivadi. Depois que você fez isso, a gente vai para um game. Esse game que a gente tem aqui no passo 2, students will start walking and moving through space. Eles vão andar through the space in the classroom, not through space, né? Elas vão começar a andar pela sala. In a moment, you should make a sound. Qualquer som que você fizer. Então, a gente está lá andando, eu bato palmas. Ou eu uso um chacoalho, eu tenho um apito, qualquer barulho que você quiser. Inclusive, essas são variações que você pode trazer, cada um diferente. Ou os alunos até decidirem qual som que vai ser. After the sound, children should change their way of walking. Então, se a gente está lá todo mundo andando, eu bato palma, você pode estabelecer que quando eu bato palma, começa a pular. Eles têm que andar pulando. Quando eu bato palma de novo, eles voltam a andar normal. Aí bati palma mais uma vez. They could walk in slow motion. Ou walking on tiptoe, na ponta dos pés. Então, olha só, a mesma lógica de andar, ouvir um som, mudo a forma como eu ando, é a mesma. Só que a cada aula você vai colocando variações. E se você tem alunos mais participativos, turmas um pouco mais maduras, você pode, inclusive, que eles sugiram o que vai ser o movimento. Ah, a gente vai pular igual sapo, a gente vai imitar coelho, a gente vai andar de costas, a gente tem que andar de mão dada. Essas variações, você e a sua turma que vão criar. Aqui a gente tem algumas. E é importante que você faça isso algumas vezes para a criança entender a lógica. No primeiro dia, talvez eles fiquem, tá, mas o que era? Como é que é mesmo? E tudo bem. A cada vez que você vai repetindo na frequência, porque você vai fazer esse plano de aula várias vezes, a criança vai entendendo, ela já sabe. Ah, naquele jogo, posso ser eu que vou fazer o barulho? Posso ser eu que vou escolher o movimento? E isso tudo é muito benéfico, porque eles estão criando um relacionamento com a língua. Lembra que eram os objetivos? Então, ok. Ah, quero que pule. Jump? Ok. Não, teacher, pular. Jump. So say jump. Jump. Ok, vamos lá. So, let's jump. Toda vez que faz um barulho. Cada vez mais você vai dando autonomia para as crianças fazerem a aula. Ok? Então, depois desse game, the kids will go to the center, they will grab their hands and sit on the floor. O jogo acaba, todos em círculo, sentados, pode ser no chão, para assistir um emotional video. Você liga o projetor, ou a televisão, ou a tela do computador, se for o caso, e você vai escolher um vídeo dessas opções aqui para mostrar para as crianças. Nós temos 4 opções, ou seja, você pode usar um a cada aula. Né? Ou repetir aquele mesmo em várias aulas. De novo, o vídeo está aqui. Aqui a gente pode só clicar que o vídeo já começa a tocar. Não preciso abrir nenhuma outra página. O vídeo já está aqui. E olha só. Play. Opa.
na música inicial do Viva Dia, a gente dizia show your teeth. If you see your teacher smiling, show your teeth. Eu estou falando de feliz, de sorrir. Então, esse vídeo tem tudo a ver com laughing, happy, smile. Então, se eu vou focar nisso na música, por exemplo, eu posso escolher usar esse vídeo aqui. Certo? Tá vendo? Eu estou montando a minha ligação no meu planejamento de aula. E eu mostro esse vídeo e faço o quê? Faço perguntas, vejo o que as crianças vão falar. Is she a boy or a girl? Do you think she's a boy? How old do you think she is? 1 year old? A baby? Do you have a brother or sister? Você vai criando perguntas e as crianças podem, a princípio, te responder em português. Lembra que a tua primeira aula é o primeiro ciclo. Se eles não estão acostumados a falar inglês, tudo bem. Eu tenho um irmão também. Eu também tenho um cachorro. Por que ele está dando risada, teacher? Ai, que estranho. Tudo isso são reações de interesse e curiosidade pelo que está acontecendo. E é isso que você vai provocar, né? Why do you think she's smiling? Why do you think she's so happy? Do you like dogs? Né? O que faz você rir? What makes you smile? Certo? Então, você vai trabalhando para as crianças interagirem com o vídeo, para isso criar conversa entre vocês. E tem cada um dos vídeos, você pode explorar da forma como você quiser. Aqui para frente, depois do vídeo, você vai contar uma história. You have to choose the one that you think adapts better to your kids. Então, vamos seguir a mesma linha de raciocínio. Eu foquei lá na música, if you see your teacher smiling, show your teeth. A gente está focando em laugh, smile, be happy. Peguei o vídeo da menininha dando risada. Qual história que eu posso escolher que vai ter mais a ver com esse meu foco do dia? The lost laugh, happy and sad. Escolha a sua linha daquele dia de planejamento. Então, aqui, se você escolher essa história do Lost Laugh e clicar em Projectable Version, vai abrir uma outra página que você vai projetar as imagens da história que você vai contar. Da Raina, certo? I can't hear a laugh up here, certo? Ó, a história, as figuras, de acordo com o que você vai contando. Nesse outro botão tem Readable Version, que vai abrir um outro arquivo de PDF com a história. Se vocês virem aqui, a gente está na turminha de 2 a 4 anos, né? É uma página. É isso, super curtinha. Olha só, deixa eu botar isso para cima. Spotty the hyena is very sad. He has lost his laugh. Please help me find my laugh, giraffe, asked hyena. Então, olha só, nossa, mas eu não consigo contar a história inteira, meus alunos não se concentraram. Você pode cortar a história em partes, você pode desenvolver junto com o professor de artes ou outro professor de outra matéria, desenhar a Spotty, da Raina. She's very sad, or he's very sad. Fazer a Raina very sad. Ou uma criança pode ser a Raina, ou se você tem bichinho de pelúcia, você pode fazer partes dessa história até construir o todo. Lembra que a gente está criando o relacionamento da criança com a história. Aqui tem a parte da leitura que você vai ler, não precisa mostrar isso para as crianças. Ou a parte Printable Version, que aqui você tem para fazer flashcards. Olha só, tem a imagem na frente e o texto atrás. Então, você, quando for contar a história, mostra o flashcard com a imagem na frente e o texto atrás para você ler. Se você quiser já colocar impresso num papel mais durinho, colocar o papel contact, já fica como seu estoque de coisas para a aula Vivadi. Então, tem todas essas opções para você contar a história. Escolha que se adapta melhor ao seu planejamento e à sua turma. Tem várias formas de contar também, né? Move your hips. Depois que a gente já contou a história, viu o vídeo, as crianças estão sentadinhas, né? Hora de mexer. Criança não é linear, né? Nós não somos lineares. A gente precisa de mais emoção, menos emoção. Mais energia, menos energia. Já ficamos sentadinhos e quietinhos. Agora é hora de dançar, de liberar mesmo. Então, children need to express themselves and move freely. Então, a gente vai tocar uma música. Escolhi Happy, do Pharrell Williams. De novo, é só clicar aqui e começar. Músicas, essa, por exemplo, tá no filminho do meu malvado favorito, né? Despicable Me. Que você pode tocar, as crianças provavelmente já vão conhecer. Olha lá.
E você vai deixar eles dançar do jeito que eles quiserem, criar as coreografias, é para se liberar mesmo. Esse é o momento de express yourself. Escolhe as músicas. Ah, hoje eu vou tocar essa, amanhã outra, eles que vão escolher, ok? Depois disso vem o momento harmony. The Eastern influence is structural of our English program. Por que é importante esse momento harmony? No primeiro vídeo eu comecei a falar com vocês. Qual que é o ganho de uma criança, de uma pessoa aprender a respirar, a ficar focado, a se concentrar, a entender as suas emoções e dos outros? Quase que meio que autoexplicativo, né? A criança, para lidar com ansiedade, com vergonha, com toda a bagunça que acontece dentro dela, porque ela está crescendo, ela se conhecer faz muita diferença. Só para vocês terem uma ideia, quando a gente está aprendendo a respirar pelo nariz, a inspirar e expirar conforme a nossa vontade, não de forma mais instintiva, a gente começa a dizer para o nosso cérebro como a gente está se sentindo ou como a gente quer se sentir. Quando a gente fica muito nervoso, como é que geralmente é a nossa respiração? Ela é alta, parte alta do pulmão, e a gente fica ofegante. Então o cérebro entende, nossa, emergência, aconteceu alguma coisa, eu preciso ficar em pânico. E se a gente está respirando tranquilamente, inspirando e expirando, pausadamente, o cérebro entende que está tudo em ordem. Então são outras respostas corporais que a gente vai ter. E isso é um poder muito grande que a gente tem na nossa mão, que a gente pode ensinar para as crianças. Então, aqui, a gente tem To Set the Mood, Press Play. Essa é a música de fundo, uma música relaxante. E tem essas 4 partes. Nossa, Camila, mas eu nunca vi isso, nunca fiz uma coisa dessa. Olha que simples. We'll start with the asanas, which means postures. São as posturas. E primeiro, a gente vai mexer com as posturas faciais. Sad face, happy face and monkey face. Por que é legal a gente focar nisso nas crianças? Quando elas estão vendo vídeo, uma história, quando a gente lê e compreende as pessoas, e quando eu falo leitura, leitura da expressão, leitura corporal, as crianças conseguem entender o todo. Nossa, ela tá com essa cara, deve ser triste, triste, sad. Não que ela vai dizer isso, mas é essa conexão que o cérebro está fazendo. Então, fazer isso com o rosto primeiro. Hand postures, trabalhar coordenação fina e concentração. Body postures, não é só fazer isso, é fazer e ficar, contar os segundos, respirando, concentração em si mesmo, desfocar do que tem de fora. Respiração, exercícios de respiração, respirar só pelo nariz, contar a respiração, o que é inspirar e expirar. A música final de relaxamento, Children should lie on the floor with their eyes closed while they listen to a very quiet song. Shut the lights so that their senses register in a different way. Então, é um momento de relaxamento, sim. É um momento de reter tudo que eles aprenderam até agora. É um momento de concentrar e realmente fazer fixar tudo que foi, toda a vivência que eles tiveram. No final, a gente termina agradecendo, exercendo a nossa gratidão e ending song, que de novo é só tocar aqui, reorganizar a sala, botar o sapato, pegar os materiais, cantar juntos, say bye-bye. If you enjoyed our time together, sing along. If you can't wait for next class, high five. E deixa eu tocar e acabou a sua aula Viva Di. É isso aí, gente. Então, abram, escolham a sua aula, escolha qual música, escolha qual vídeo, escolha qual história você vai contar, anote tudo isso. Aqui no Content, como foi falado no vídeo anterior, se você quiser baixar só os conteúdos que você vai usar, sem ter que ficar abrindo o site ou esperar fazer upload de alguma coisa, clica aqui no Download All Content, já tem tudo isso salvo no seu computador ou no seu tablet, e você já usa diretamente do que tem aqui. A cada semana você vai fazer esse planejamento de outra forma. Num dia eu contei essa história, no outro eu posso contar essa, ou eu posso trabalhar a mesma história porque eu nem terminei, eu só falei do personagem. Um dia eu contei só falando, no outro dia eu vou contar com finger puppets, no outro dia eu vou pedir que eles desenhem, no outro dia que eles já conhecem a história, eu vou pedir para a gente interpretar, fazer um teatrinho da história. Então eu posso escolher usar só essa aqui.
Pode sim, claro. Eu posso apresentar isso para outra turma, se eu quiser. Eles podem montar o boneco da rainha, da girafa, de cada uma dos personagens. A escolha é sua. Fazendo esta sequência, dando a frequência que a criança precisa para repetir essa sequência de atividades, com variações, com interação e com cada vez mais autônomo, é o que vai dar o resultado. É o que vai fazer as crianças realmente começarem a produzir em inglês, ok? O que fica de tarefa de hoje? O que fica de tarefa agora? Que você vai parar esse vídeo, você vai olhar aqui os seus planejamentos e dar uma aula inteirinha Vivadi. Você vai lá ver, pô, minha aula é de 45, 50 minutos. Legal, vou pegar o plano completo. Ou, não, a minha aula é da mais curtinha. Eu preciso pegar aquele short plan. Se você já abriu aqui o short plan que a gente tem aqui embaixo, você percebeu, olha lá, cliquei no short plan for 25 to 30 minute classes. Tem alguns exemplos. Os dois começam com a starting song e terminam com ending song. Pensa que é um sanduíche. O pão, que é o que está em cima e embaixo, starting song, ending song. O que você coloca no meio é escolha sua. Certo? Então, ó, vou fazer game, storytelling, move your hips, harmony. Ok. Escolhe o que cabe, vai vendo quanto tempo a sua turma leva para fazer. Mais importante do que você fazer tudo, cumprir. Você não tem que cumprir conteúdo nenhum, você não tem que cumprir tantas coisas. Você precisa vivenciar, você precisa promover essa experiência para as crianças, você precisa dar a eles a chance de curtir, de ter o momento no tempo que eles precisam, com persistência, com repetição, com dinamismo, com variedades que você vai criar e você tem toda a autonomia para, dentro dessa sequência, fazer do seu jeito. Como eu vou fazer a música? Um dia eu dancei dentro de sala, outro dia eu vou para outra turma, eu vou contar a história fora da minha sala de aula, porque tem um jardim incrível na minha escola. Tudo isso pode ser feito. O Vivadi não é uma fórmula engessada de dar aula. A gente tem a essência. Você está aplicando imersão. Você está focando na produção significativa. E você está tendo frequência, ou seja, você está fazendo de novo, e de novo, e de novo, o que as crianças precisam. Sem dar só uma vez e cair naquela cilada de a criança precisa de coisa diferente. Eles não precisam de coisa diferente. Eles precisam de adultos que saibam do que estão fazendo. Então, se eu vou contar a mesma história, de tirar a mesma história. Yes, but today there's a special part. There's a secret today. Pay attention. Pay attention. There's something different today. Aí você troca o animal, você pode inclusive fazer variações na mesma história. Eles vão falar, não, mas não era a giraffe, era o monkey. Ok, eu quero que vocês percebam quais são as duas diferenças em relação à última aula. A variação é sua, ok? Vai para a aula, aplica uma aula inteirinha Vivadi, conta pra gente como foi, presta atenção na reação dos alunos para ver como eles fizeram, como você fez, as dificuldades que você teve, o que você já sacou que você poderia fazer diferente, outras ideias, compartilha e depois você assiste o próximo vídeo, ok? See you!